É muito comum que o seu cliente ou até mesmo outros profissionais do ramo do direito de trânsito mencionem sobre penalidades de multa, suspensão, cassação da CNH, mas você sabia que existem outras penalidades previstas no CTB? E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nós vamos conhecer todas as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e que são aplicadas na via administrativa. Meu nome é Ademir Santos, seja muito bem-vindo ao canal Trânsito na Prática. É muito importante que você entenda a diferença entre penalidade e medida administrativa. A medida administrativa é adotada pelo agente da autoridade de trânsito, geralmente no momento da fiscalização. A penalidade ela é aplicada pela autoridade de trânsito e após o momento da fiscalização, no momento, inclusive após a primeira defesa prévia. E aí a autoridade ela então aplica a penalidade cabível de acordo com a situação observada. As penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro estão lá no artigo 256. Vamos ver na tela então? A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades. E aí eu faço uma observação sobre o caput do artigo 256, que realmente ele estabelece que a penalidade é aplicada pela autoridade de trânsito. E aí olha mais ainda, a autoridade com circunscrição sobre a via é um outro tema importante. Ela precisa ter competência e circunscrição sobre a via para poder aplicar essa penalidade. Outra situação interessante, então, é que o inciso 1 vai tratar da penalidade de advertência por escrito. Essa é a primeira, então, penalidade prevista no artigo 256. Advertência por escrito. Essa advertência, ela tem a previsão lá no artigo 267, também do CTB. Então, entenda que o 256 traz o rol de penalidades e os artigos seguintes vão pormenorizar, vão explicar de forma detalhada o que é cada penalidade. Então veja no artigo 267 que a autoridade poderá e não deverá. Existe uma discussão também sobre essa questão do poder-dever da administração pública, mas nesse caso poderá entenda-se como discricionário realmente, porque existem alguns requisitos a serem preenchidos para aplicar a advertência. Quais são eles? A primeira situação é que a advertência só pode ser aplicada nas infrações de 3 ou 4 pontos, ou seja, infrações leve ou média, tá? Outra situação é que o condutor não pode ser reincidente nos últimos 12 meses na mesma infração. E essa reincidência, entenda-se reincidência específica. Então ele não pode ter cometido a mesma infração no período de 12 meses. E o terceiro requisito é que a autoridade ela só vai aplicar a advertência se ela entender que esse é o fator mais educativo. Então ele vai analisar o prontuário do condutor, vai analisar se realmente essa medida é a mais educativa. Então pode ser que a infração seja de 3 ou 4 pontos, a infração, o condutor não seja reincidente nos últimos 12 meses, mas ainda assim a autoridade não aplica essa penalidade. Por quê? Porque de repente ele não é reincidente, mas ele possui uma ficha lá, um prontuário meio carregado já de outras infrações. Então ele não preencheu todos os requisitos. Então por isso do poderá. E que não entra naquela situação do poder-dever de toda e qualquer infração leve ou média. Tá ok? A segunda, então, penalidade prevista no Código de Trânsito, no artigo 256, inciso 2, é a multa. E aí a multa, a previsão, a definição de multa, tem toda uma situação que está lá no artigo 258 do CTB. E aí, na verdade, você vai ver na tela uma tabelinha que fala do artigo 258 e, na verdade, é uma combinação ainda também com o 259. Porque um artigo trata dos pontos,
e o outro trata da questão dos valores das multas e etc. Então você veja aí que a infração, o tipo de infração, nós temos 4 tipos aí, leve, média, grave e gravíssima, que são respectivamente aí 3, 4, 5 ou 7 pontos. Agora note que os valores, eles vão de R$ 88,38 até o R$ 293,47 na sequência da pontuação 3, 4, 5 ou 7 pontos. A partir da multa gravíssima, da penalidade de multa gravíssima 7 pontos, o valor, existe um fator multiplicador. E por que eu estou tratando desse tema agora? Porque muitas pessoas entendem que o fator multiplicador é dos pontos, mas na verdade não é da pontuação. O fator multiplicador é do valor. Então é muito comum um cliente chegar no seu escritório e falar: doutor, eu tomei uma multa que o fator multiplicador foi 3 e aí eu atingi 21 pontos. Não existe isso. O fator multiplicador é somente do valor. E aí na tela você vai ver então que esse fator multiplicador do valor, ele vai de 2 até 60 vezes. Acredite você, mas existe sim uma multa com o fator multiplicador 60 vezes, que vai até R$ 17.608, tá? Então, esse é o fator multiplicador do valor e não da pontuação. A próxima penalidade prevista no CTB, artigo 256, é o inciso 3, que trata da suspensão do direito de dirigir. E essa penalidade é detalhada, ela é pormenorizada no artigo 261. E aí lá no 261, se você tiver um código atualizado ou verificar no site do Planalto, colocar lá CTB Planalto, você vai verificar que o artigo 261 sofreu uma alteração no ano de 2016, pela Lei 13.281. E essa mudança foi, de certa forma, significativa, porque a penalidade de suspensão que começava com 1 mês, ela passou a ser de 6 meses inicial. E aí nós temos então na tela o texto da legislação vigente, que é o artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Então, a primeira modalidade de suspensão do direito de dirigir se dá pelo cômputo de 20 ou mais pontos, conforme artigo 261, inciso 1 do CTB. Mas existe uma segunda situação de suspensão do direito de dirigir, das infrações autossuspensivas, infrações mandatórias, ou então infrações específicas, como está lá no inciso 2. Vamos dar uma olhadinha? A penalidade de suspensão será aplicada, inciso 2, por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem de forma específica a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, veja que algumas infrações do CTB já têm a previsão de multa e suspensão. Então, não é aquela situação de multiplicar os pontos, o fator multiplicador dos pontos. Na verdade, é que algumas infrações já prevêem a penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. Quais são as infrações? Você vai ver na sua tela aí uma tabela com as infrações específicas, as infrações que tratam já de uma penalidade de multa e suspensão. E veja que tem lá do artigo 165, 165A, que são bem conhecidos, que tratam da a questão de influência de álcool ou recusa, artigo 170 e assim por diante. Outra bem famosa é o artigo 218, inciso 3, que é da velocidade acima dos 50%. Todas as infrações do artigo 244, que trata do motociclista, né? Também tem lá a previsão de suspensão. Então é importante que você entenda e tem até uma tabelinha e uma colinha no seu escritório dessas infrações, porque os honorários são cobrados de forma diferenciada nessas infrações.
Quando você for trabalhar com recurso de multa, uma coisa é você recorrer de uma multa por si só. Outra coisa é você recorrer de uma multa que já tem uma previsão de suspensão do direito de dirigir. Então, é muito importante que você tenha essa cola na mão, ou passe aí para o seu funcionário essa colinha, treine o seu funcionário, o seu atendente, o seu consultor, para que ele entenda e identifique quais são as infrações específicas que prevêem já a suspensão da CNH. Tá ok? Uma outra previsão, então, agora, que você até vai ficar meio espantado, mas é bom que você entenda para utilizar o termo correto. Na tela você vai ver, então, o inciso 4 do artigo 256, que tratava da apreensão do veículo. E aí, veja que eu coloquei aí que foi revogado pela Lei 13.281 de 2016. Essa situação é bem interessante porque o próprio Código de Trânsito, lá atrás, ele trazia essa penalidade, então, de apreensão do veículo. E aí, entenda como funcionava, como era. Na fiscalização de trânsito, haviam infrações que previa lá multa e apreensão do veículo. Aí o agente lavrava o auto de infração, o veículo já era adotado a medida administrativa de remoção, o veículo era removido até o pátio, e lá no pátio a autoridade já aplicava a apreensão. O veículo ficava apreendido no pátio e ele tinha inclusive um prazo de permanência lá como penalidade. Nós estamos falando de penalidade aqui, a apreensão ela tratava através de uma resolução da penalidade do veículo que ficava de 1 a 10 dias, de 11 a 20 dias e de 21 a 30 dias lá no pátio custodiado. Era de forma involuntária, ele ficava lá apreendido no pátio por um determinado período de tempo. Qual era a definição, a forma? De acordo com a gravidade da infração, é que a autoridade determinava ela determinava a quantidade de dias que o veículo ficaria no pátio. Mas entenda uma situação. No momento da fiscalização, o agente autuou, ainda não há uma penalidade de multa, o condutor ele tem o direito de apresentar uma defesa prévia, e se essa defesa prévia, que ainda não tem penalidade aplicada nesse momento, for deferida? Olha o prejuízo do veículo já ter ido para o pátio sem a previsão legal de realmente uma penalidade ter sido aplicada. E isso já vinha sendo discutido por vários doutrinadores há muitos anos. Na época ainda que eu era agente de trânsito, eu já ouvia alguns operadores do direito, alguns doutrinadores tratando dessa situação como irregular. A apreensão não poderia ocorrer no momento da fiscalização de trânsito. E daí então o motivo que o legislador, na época, a Lei 13.281, acabou revogando então o inciso 4 da penalidade de apreensão. Mas Ademir, então o veículo não pode mais ir para o pátio? Pode. Pode porque assim, as medidas de segurança, inclusive um dos princípios estabelecidos no Código de Trânsito, é o princípio que está lá no artigo 1º, parágrafo 5º, que é o da prioridade à defesa da vida. Então um veículo em mau estado de conservação, por exemplo, pneu liso, ele não pode rodar na via dessa forma. Então o veículo vai ser removido para o pátio, mas ele não vai ficar lá nesse período de 1 a 30 dias obrigatoriamente. Se o condutor, o proprietário do veículo, melhor dizendo, for até o pátio no dia seguinte e sanar a irregularidade, ele pode retirar o veículo do pátio. Mesmo sem, ainda que o recurso esteja em andamento ou até mesmo que ele não tenha recorrido, não venha a recorrer dessa autuação. Tá ok? Então, a diferença de remoção e apreensão. Medida administrativa é remoção. Penalidade é apreensão. A penalidade não existe mais, tá ok? E aí a próxima penalidade prevista no artigo 256, inciso 5, é a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. E a previsão, o detalhamento dessa penalidade está lá no artigo 263 do CTB. Vamos dar uma olhada? O artigo 263, então, fala que a cassação do documento de habilitação
dar-se-á, inciso 1, quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. E aí aqui é uma outra situação polêmica que muitas pessoas acabam confundindo um pouco a situação e usando termos que talvez não são tão adequados em seus recursos, em suas defesas. Eu tratei da suspensão, e a suspensão do direito de dirigir ocorre quando? Quando a pessoa comete 20 ou mais pontos, ou quando ela comete uma infração específica, autossuspensiva ou mandatória, como é bem conhecida. A cassação, ela se dá quando o condutor, nesse período de suspensão, então quando ele suspenso, ele conduz o veículo. E aí veja que no inciso 1, ele deixa bem claro essa situação, que não é quando a pessoa comete uma infração, mas sim quando o infrator conduzir qualquer veículo. Então eu não preciso cometer nenhuma infração para ser cassado. Basta ser constatado que no período de suspensão eu estava conduzindo o veículo. Tá ok? Essa é uma situação muito importante que você precisa entender para poder criar, elaborar a sua tese com mais fundamento. O inciso 2 do artigo 263, ele traz uma nova hipótese de cassação do documento de habilitação da CNH. Vamos lá? No caso de reincidência, no prazo de 12 meses das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. Então, todas essas infrações que estão elencadas no inciso 2 do artigo 263, se houver uma reincidência no prazo de 12 meses, a pessoa já vai ser cassada direto, não vai ser suspensa pela segunda vez. Porque essas infrações que eu mencionei aqui, que estão previstas no inciso 2 do 263, elas já prevêem uma suspensão do direito de dirigir. E a reincidência já é a cassação direta. Olha que interessante que o artigo 263, inciso 2, ele traz a previsão de cassação direto para a reincidência no artigo 165. O que o artigo 165 trata? Da alcoolemia, não é isso? Agora, o 165A não tem a previsão lá, foi uma falha do legislador e que até o momento não foi corrigida. Então, a reincidência da recusa em se submeter aos testes de alcoolemia não gera uma cassação da Carteira Nacional de Habilitação, porque não tem previsão legal no artigo 263 do CTB, tá bom? A terceira hipótese de cassação está lá no inciso 3 do artigo 263, e aí é um caso bem mais específico, e nós não vamos detalhar tanto, porque isso pode ser tema para um outro vídeo, uma aula aí bem extensa, mas para que você apenas tenha a condição de entender, e se quiser estudar, já vou deixar a dica para você aqui. Então, 263, inciso 3, ele trata de quando a pessoa, quando o condutor, é condenado judicialmente. Então, no caso de condenações judiciais, o juiz, o magistrado, ele pode aplicar uma penalidade de cassação da carteira de habilitação. Observando lá o artigo 160, inclusive tem uma resolução que trata disso também, que é a resolução 300 do CONTRAN. Tá ok? Então, essa é a penalidade de cassação da CNH. Vamos então agora para a próxima penalidade prevista no artigo 256, agora o inciso 6, que fala da cassação da permissão para dirigir. E agora eu preciso que você tenha toda a atenção do mundo, porque isso gera muita dúvida, inclusive dos profissionais que atuam nessa área com recursos e defesas, tá bom? E aí, para que nós possamos entender melhor a questão da cassação da PPD, nós vamos ter que ler aí alguns dispositivos legais. O primeiro é no artigo 148, parágrafos 3º e 4º do CTB. Então, quando a gente trata da PPD, existem alguns requisitos que estão previstos lá no artigo 148, parágrafo 3º e 4º, que fala o seguinte: a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano,
desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave, gravíssima, ou seja reincidente na infração média. Então entenda o seguinte, no período de permissão, então a pessoa que ela entra nesse processo de habilitação, ela foi aprovada, ela pega a PPD, permissão para dirigir, que é um período de prova, é um período que a pessoa, o condutor, vai ser avaliado a sua conduta no trânsito. E nesse período de 12 meses, que é um período de prova, de análise para ver se a conduta dele está adequada, ele não vai poder cometer nenhuma infração grave, nenhuma gravíssima ou ser reincidente na média, tá ok? Essa é uma situação um requisito de admissibilidade aí para que ele mantenha o seu direito de dirigir e que ele pegue então a sua CNH depois desse período de prova. O parágrafo 4º do artigo 148, ele complementa essa informação. Veja aí. A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, que nós lemos agora, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. E aí veja só que o parágrafo 3º traz algumas regras e o parágrafo 4º fala, não cumprindo essas regras, volta lá para a escola, para a autoescola e vai fazer todo o processo de habilitação novamente. Muitas pessoas entendem que essa situação é a cassação da PPD, mas não é, tá ok? Então a cassação da PPD não se dá pelo não cumprimento dos requisitos do artigo 148, parágrafos 3º e 4º. Entenda, já mencionei algumas vezes e é justamente para que você frise, para que você mentalize isso aí. Período de prova. A permissão para dirigir, o condutor, ele passa por um período de prova e ele está sendo avaliado se vai poder continuar dirigindo ou não. É aquela regrinha básica. Mãe, posso ir até brincar na rua de bicicleta? Você pode, mas vai até ali a esquina. Passar da esquina, não. Se não preencher os requisitos, o que a mãe vai fazer lá? Vai pegar o filho e vai falar, vem para casa porque você não obedeceu, então vou tirar a bicicleta de você. É a mesma coisa ali. Então, o órgão de trânsito, em outras palavras, falando de uma forma bem popular, e até falo muito, utilizo essa forma de conversar com o próprio cliente, tá? E eu explico para ele, olha, não preencheu as regrinhas, não cumpriu as regras, o órgão tirou a carteira de você, simples assim, tá? Mas e a cassação da PPD? Quando ela acontece então? E aí havia uma dúvida enorme, a resolução 723, inclusive na sua publicação, ela veio com uma definição esclarecendo um pouco melhor sobre isso. E aí nós temos que ler então o artigo 21 da resolução 723. Veja aí na tela. A não concessão do documento de habilitação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da PPD. Olha aí então, realmente a resolução está afirmando, olha, se o seu cliente cometer uma infração grave, gravíssima ou reincidência na média, isso não é cassação da PPD. Então, na verdade, é um mero descumprimento da norma. E se ele descumpriu a norma, a CNH ela não é um documento que dá um direito adquirido. O condutor ele não tem um direito adquirido sobre o seu documento de habilitação. Essa é uma licença e para ter essa licença ele precisa preencher os requisitos. Não preenchidos, o órgão vai lá e tira. Então, Ademir, até agora eu não sei o que é cassação da PPD. Você vai ver agora na tela e aí nós vamos entender como realmente funciona a cassação da PPD. Então veja na tela aí. Imagine na linha do tempo uma pessoa que passou pelo processo de habilitação, foi concedida então a PPD para esse condutor, correto? E aí ele tem um período de prova de 12 meses. Então, do primeiro mês até o 12º, ele tem lá o período de prova para ser concedida
então a sua CNH, seu documento, o pessoal fala da carteira definitiva, né? Utiliza esse termo popularmente. Aí imagina o seguinte, que essa CNH, só para seu conhecimento, ela tem uma validade aí de 3 ou 5 anos via de regra. Por quê? Nesse caso, as pessoas com uma idade mais avançada, o médico, na avaliação médica, pode determinar lá um período menor, inclusive até menor, renovação de ano em ano. Mas a previsão do Código de Trânsito é de 3 anos para pessoas com determinadas idades mais avançadas e 5 anos via de regra para o pessoal mais jovem aí. E aí, então, dentro desse período, você verifica que no período da PPD a pessoa cometeu uma infração de 3, mais uma, e assim vai indo até atingir os 21 pontos. Então imagine que dentro do período da permissão para dirigir, o condutor ele cometeu lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infrações de 3 pontos. E aí falando sobre esse tema, 7 infrações de 3 pontos, ele descumpriu o artigo 148, parágrafo 3º, ele vai poder renovar da PPD para a CNH? E aí muitas pessoas nesse ponto até se confundem um pouco, sim ou não? E aí eu já te digo que pode, porque o 148, parágrafo 3º do CTB, ele fala que a regrinha é: não posso cometer nenhuma grave, nenhuma gravíssima ou ser reincidente na média. Ou seja, eu não posso ter nenhuma infração de 5 pontos, nenhuma de 7 ou 2 de 4. Mas aí nesse caso que a gente apresentou para você, a pessoa, o condutor, ele cometeu 7 infrações de 3 pontos. E aí ele atingiu 21. Ele vai conseguir passar da PPD para a CNH, só que os 21 pontos gera uma suspensão do direito de dirigir. E aí o órgão, então, ele vai instaurar uma portaria de suspensão. No caso de aplicada a penalidade realmente de suspensão, você vai ver na tela aí que ele vai cumprir, então, os 6 meses no mínimo de penalidade. Mas, Ademir, até aí, então, ele renovou a CNH dele? Renovou. Foi instaurado um processo de suspensão? Sim, foi instaurado. Após o julgamento, aplicada a penalidade, 6 meses de suspensão. E aí, nesse período de suspensão, então, ele foi abordado, foi fiscalizado ou cometeu uma infração que ficou constatado que ele dirigiu, que ele conduziu o veículo no período da suspensão. E aí sim se instaura o quê? Uma portaria de cassação. Mas aí já é uma cassação da CNH, porque ele já renovou? Sim. Mas ao mesmo tempo, não. Porque volta-se ao status quo, desde onde se deu origem a essa situação. Então a suspensão foi dada origem lá no período da permissão. Assim, quando o condutor for cassado, na verdade ele vai ser cassado a permissão para dirigir, a PPD dele, por conta dessa situação ter sido dada origem tudo lá atrás no período da PPD. E aí ele vai ter lá um bloqueio na BINCO e quando for cumprir essa penalidade, ele vai ter que voltar para a autoescola e refazer todas as provas, fazer tudo de novo, o processo de habilitação, tudo novamente. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Se você não compreendeu, volta o vídeo aqui de novo e ouça bem, leia os artigos 148, parágrafos 3º e 4º, artigo 21 da Resolução 723 e leia também, veja um pouquinho aí desse fluxograma que nós trouxemos para você aí para entender um pouquinho essa situação. Então a cassação da PPD se dá quando nesse período de 12 meses a pessoa comete uma pontuação lá de 3 pontos atingindo até 21, inclusive ainda pode ter uma de 4 nessa pontuação também, tá? Atingiu 20 ou mais pontos e foi instaurada então a suspensão do direito de dirigir. Instaurada a suspensão do direito de dirigir, se ele for pego conduzindo, é cassado. Cassou, volta a status quo e tem que voltar para a autoescola tudo de novo.
tá bom? O artigo 256, inciso 7 do CTB, trata da frequência obrigatória em curso de reciclagem. E aí, quando se fala desse termo curso de reciclagem, a primeira coisa que vem na mente de todas as pessoas é justamente, foi suspenso, tem que fazer a reciclagem, é um requisito lá da penalidade de suspensão que está cumprindo, por exemplo. Mas existem outras modalidades de frequência obrigatória no curso de reciclagem, que está lá no artigo 268 do CTB. Então, o 268 ele traz todas as possibilidades de se aplicar a frequência obrigatória do curso de reciclagem. Vamos dar uma olhadinha? Então, 268, o infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN, inciso 1, quando sendo contumaz for necessário a sua reeducação. Então imagine o seguinte, o que é infrator contumaz? É aquele condutor que comete várias infrações, ele está sempre cometendo infrações. E aí, nesse caso, independente de processo de suspensão ou qualquer outra situação, o infrator contumaz ele pode ser pode ter instaurado contra si um processo para aplicar uma penalidade de frequência obrigatória no curso de reciclagem. Vou dar um exemplo para você, na época ainda que eu era agente de trânsito, e isso é um fato real, na verdade. Em determinada época, numa fiscalização, eu verifiquei na rua uma pessoa utilizando o celular. Infelizmente não tive condições de abordar por conta de algumas peculiaridades daquele dia, uma denúncia que eu tinha que ir até um determinado estabelecimento, mas anotei a placa e efetuei a fiscalização com o veículo em movimento. E aí, em virtude do trânsito, do congestionamento na via em que eu estava, eu constatei mais uma vez, alguns minutos após, e mais adiante, na mesma via, a pessoa, mais uma vez, ainda no celular, ou de novo, e eu ainda alertei essa pessoa de uma certa forma que não poderia estar com o celular lá, e a pessoa fez até um pouco de pouco caso, E aí o fato é que, além das autuações, eu confeccionei um relatório naquela época e informei que a pessoa estava colocando em risco a segurança do trânsito, que ela foi considerada aí, de acordo com o seu prontuário, uma infratora contumaz, e sugeri, porque eu era agente de trânsito, a instauração de um processo para a frequência obrigatória no curso de reciclagem. Essa pessoa, provavelmente, ela respondeu um processo administrativo e cumpriu lá a sua penalidade de frequência obrigatória. Ou seja, ela não teve suspenso o direito de dirigir, mas ela realmente passou por uma reciclagem para melhorar a sua conduta no trânsito, tá? Próximo inciso do 268, inciso 2, e aí sim a condição mais famosa, que é a reciclagem quando a pessoa está com o direito de dirigir suspenso. Então, quando suspenso o direito de dirigir, ela vai frequentar o curso de reciclagem. O inciso 3, ele vai trazer aí a situação de quando a pessoa se envolver em um acidente grave, para o qual ela tenha contribuído, independente de processo judicial. E aí, em uma das aulas, quando eu ministrava aula para os agentes de trânsito, em um determinado órgão de trânsito, o diretor mencionou uma cidade pequena do interior, falou, poxa, aqui eu tenho uma pessoa já com a idade avançada e vira e mexe ela se envolve num acidente de trânsito, inclusive já chegou a subir numa calçada. E o que eu faço? Eu não sei. E a gente orientou, inclusive, que fizesse um relatório, encaminhassem ao Detran do órgão, o Detran da cidade ali, do estado o órgão onde a CNH estava registrada, e sugerisse justamente a frequência do curso de reciclagem, para tentar reabilitar essa pessoa, melhorar a conduta dela, porque a previsão, a essência do Código de Trânsito é a prioridade à defesa da vida, correto? Artigo 1º, parágrafo 5º. Então é muito importante
que os órgãos de trânsito se atentem a essa questão também. Outra possibilidade, inciso 4 do artigo 268, é quando condenado judicialmente por delito de trânsito, e aí nesse sentido o condutor também vai passar por um curso de reciclagem, que não é aquele curso de reciclagem da suspensão da via administrativa. Esse curso de reciclagem de condenação judicial é uma outra situação, tá ok? O inciso 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Aí até combinei esse inciso naquela situação que eu passei lá no passado. O infrator, além de ser contumaz, ele também estava colocando em risco. Então imagine um zigue-zague, pessoas com condutas irregulares durante a condução do veículo. Você pode, desde que esteja colocando em risco a segurança do trânsito, ela pode ser enquadrada nessa previsão. E o inciso 6, que trata de outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Essa é uma regra mais que está em aberto e não é tão utilizada. Então veja então que nós temos aí várias penalidades aplicadas no Código de Trânsito, previstas no Código de Trânsito, que podem ser aplicadas ao seu cliente. Lembrando que todas essas penalidades, elas devem seguir o rito da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Todas as penalidades devem dar o direito, antes da penalidade ser aplicada, o condutor deve ter o direito de exercer ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E de todas essas penalidades que a gente tratou nesse momento, as mais comuns são realmente a multa, a suspensão e a cassação da CNH, tá? Mas é importante que você entenda e saiba da existência de todas, porque, via de regra, uma vez ou outra, vai aparecer uma situação dessa para você no seu escritório, e você tem que entender que todas essas penalidades, elas devem dar, antes de serem aplicadas, o condutor deve ter o direito de exercer a ampla defesa, o contraditório e ser respeitado o devido processo legal. E ainda nessa situação de multa, imagine um condutor que ele já está ali pertinho de bater os 20 pontos. Ele tem 17 pontos, por exemplo, ou está próximo ali dos 20. E aí ele cometeu uma infração de 3 ou 4 pontos. Se você pedir uma simples conversão, e na verdade é um termo muito utilizado, conversão de multa para advertência, mas na verdade a penalidade ainda não foi aplicada. Então, na fase da defesa prévia, você faz um pedido lá, olha, aplique ao invés da multa a advertência por escrito. A advertência ela não tem valor pecuniário e não tem pontuação. Então a pessoa que já está lá próximo de atingir os 20 pontos, de repente ela pode ser aí, salva, digamos assim, por uma advertência que lhe for aplicada. E aí o órgão não deixou de cumprir o seu papel e você, defensor, também não deixou de cumprir o seu papel como defensor do condutor. Então é muito importante, estude artigo 256 e artigos seguintes. Então fica aqui o meu muito obrigado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, se você gostou, curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Nós temos conteúdo todos os dias aqui para você se especializar junto com a gente. Fica meu abraço então e até a próxima.